Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Vamos ler outra vez? Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quantos aqui já ouviram falar de Jezabel? Quem já ouviu falar, diga amém. É sobre Jezabel que nesta noite eu quero falar. O tema da nossa mensagem nesta noite é: quem foi Jezabel na Bíblia? E começando pelo nome dela. O que significa o nome Jezabel? Baal é marido. Baal exalta. Significa também impuro. Esses são os três significados para o nome Jezabel. Baal exalta, Baal é marido e impuro. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a esposa de Acabe, rei de Israel, entre os anos 874 a 853 antes de Cristo. Jezabel era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro e de Sidom, da região fenícia. A história de Jezabel na Bíblia está registrada no primeiro livro dos Reis e no segundo livro também dos Reis. Isso no Antigo Testamento. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar de uma das pessoas mais lembradas dentre todos os personagens bíblicos. Por isso, frequentemente Jezabel é citada em pregações e em estudos bíblicos. Quero abrir aqui um parêntese para fazer uma correção, porque alguns pregadores pregam dizendo bem assim: cuidado com o espírito de Jezabel. Isso é antibíblico. Por que é antibíblico? Porque seria acreditar no espiritismo. O espírito de Jezabel jamais esteve e estará aqui. Então não existe na Bíblia essa conotação, cuidado com o espírito de Jezabel.
Isso é espiritismo. E do brabo. Nunca fale isso. Porque você estaria dando ibope à seita espírita. Porque quem crê que os espíritos vivem na terra vagando são os espíritas. Então o que é certo falar? Cuidado com o espírito que arrasou com a vida de Jezabel. Cuidado com os demônios que arrasaram com a vida de Jezabel. Esses demônios estão por aqui, sim. Mas o espírito de Jezabel, não. Amém? Entenderam? A história de Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia que se casou com Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel. Houve uma guerra entre Damasco, que pertence à Fenícia da época, e aí foi necessário que Israel fizesse um acordo com o rei Onri. Onri era o pai de Acabe. E nesse acordo firmaram uma aliança entre Tiro, Sidom e Israel. Por isso você encontra a Bíblia narrando Tiro, Sidom. São regiões fenícias, que fica ali perto da Síria, fica perto do Iraque. E a Fenícia tinha 2 portos de muita frequência. Era o porto de Tiro e também o porto de Sidom. Esses 2 portos faziam o comércio marítimo da região. Então era necessário que o comércio crescesse em Israel. E Israel tinha essa vantagem de realmente fazer um acordo com os fenícios, mas se deu mal. Porque esse acordo trouxe a idolatria para dentro de Israel. Israel se deu muito mal por se tornar uma nação idólatra. E a mentora dessa idolatria no povo de Israel, nos pontos principais do reino norte, nas 10 tribos, foi Jezabel. Jezabel não só contaminou com a idolatria Samaria, contaminou Samaria e também as outras 9 tribos. Jezabel foi uma devota de Baal Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. Quando ela se casou com Acabe, foi feito um tratado para que pudesse continuar adorando o seu deus nativo em Samaria, e agora passou a ser o seu novo lar. Samaria passou a ser o novo lar de Jezabel, e ela, idólatra, sedutora e algumas coisas mais, que nós ainda vamos abordar nesta mensagem, influencia Israel a se tornar adoradores de Baal e de Aserá. Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis,
no capítulo de número 16. 1 Rei 16. A partir do versículo 31. Diz a palavra: não se contentando em pecar, como o rei Jeroboão, Acabe fez pior. Acabe fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. O rei Acabe já não tinha realmente bastado em ver a experiência de Salomão. Salomão foi antes de Acabe. E Salomão consentiu em que as suas esposas colocassem também em Israel. Naquela época o reino de Israel era único, ainda não tinha sido dividido. E Salomão desviou-se para a idolatria. Acabe não aprendeu. O pai de Acabe, o rei Onri, também não aprendeu. Os dois não aprenderam de que realmente estava pisando em um terreno movediço e que isso traria maldição para Israel. Aquele casamento trouxe uma das maiores maldições para Israel pelo fato desse casamento de Acabe, que era para ser temente a Deus, desviou-se completamente do Senhor. E o que temos na Bíblia a respeito de Acabe é que Acabe foi o pior rei que Israel já teve. Amado, nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento no que diz respeito ao nosso relacionamento para com o Senhor, porque as nossas práticas pecaminosas, elas poderão realmente afetar a quem mais amamos. A quem mais amamos. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que os seus deuses tivessem os mesmos direitos de Israel perante o povo. Se Israel adorava o Deus único, ela queria que os seus deuses, Baal e Aserá, fosse cultuado também em toda a região de Israel. Jezabel, então, começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar aqueles que se opusessem contra as suas práticas idólatras. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 4, diz o seguinte: e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles.
Jezabel influenciou e mandou matar muitos dos profetas de Deus que existia nessa época. Não conseguiu matar Elias, não conseguiu matar Eliseu, não conseguiu matar Micaías. E dentro do palácio, Deus tinha um representante top. Quem era esse representante top que Deus tinha no palácio? O mordomo, o chefe do palácio, chamado Obadias, que era um homem muito temente a Deus. Dentro do palácio havia luz de Deus, mas Acabe não preferiu a luz. Preferiu realmente dar ouvidos à sua esposa Jezabel e permitir que a maldição chegasse a Israel. A narrativa bíblica claramente nos mostra que ela exercia uma forte influência sobre o rei Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse conforme desejasse. Ele não governava, quem governava era ela. Jezabel foi uma forte manipuladora, manipulou em todo o tempo seu marido. Abro um espaço aqui, um outro parênteses. Jezabel não tem nada a ver, como já foi pronunciado algumas vezes na igreja, que Jezabel era a rainha da pintura, do batom. Quando uma mulher colocava um batom, e aí era comparada dentro da igreja com Jezabel. Ai, se Jezabel fosse uma pessoa que a sua personalidade se voltasse só para a vaidade. Ela seria muito vaidosa, mas não seria o que verdadeiramente a Bíblia descreve que Jezabel foi. Jezabel teve 3 filhos com o rei de Israel, com o rei Acabe. Jezabel foi mãe de Acasias, Jorão e de uma filha chamada Atalia. Em 2 Reis, agora em 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 18, nós encontramos já os filhos de Jezabel poluindo o reino sul, que é o reino de Judá. E Atalia casa-se com Jeorão, filho de Josafá. Jezabel, ela educou os seus filhos na idolatria. E sabia que os seus filhos seriam, depois da morte de Acabe, os reis, os sucessores. Mas ela não se deu por satisfeita em apenas contaminar Israel. Ela queria também contaminar Judá, que era o reino sul, aonde esse reino foi formado por 2 tribos. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim. No 2º livro de Reis, conforme disse no capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia é muito clara. A mulher dele, a mulher, a esposa de Jeorão, era filha do rei Acabe de Israel. E Josafá seguiu os maus
caminhos de Acabe. Não é à toa que nós dizemos o ditado popular: uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. A influência maligna de Jezabel foi tão forte que Josafá, que era um rei equilibrado, acabou se corrompendo. E encontramos a Bíblia mostrando que Josafá fez o que era mal porque seguiu os conselhos de Acabe. Quem era a maior rival de Jezabel? Elias. Elias era realmente uma pedra de tropeço para Jezabel. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias. Por quê? Porque Elias reprovava os costumes. Num dos episódios, como conhecemos, bem conhecido, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Naquela disputa entre Elias e os profetas de Baal, foram mortos entre os profetas de Baal e os profetas da deusa cultuada por Jezabel, Aserá, 400. Morreram 850 profetas, que Elias, no seu grande desafio e amando de Deus, porque Elias fez aquilo amando de Deus, não por vaidade humana. Elias na oração declara, ele diz: eu fiz tudo conforme a tua palavra, Senhor. Na oração de Elias no Monte Carmelo, Elias diz exatamente isso: eu fiz tudo segundo a tua palavra. Então, aquele projeto, aquele plano de vencer aos profetas de Baal veio de Deus. E Elias executou com maestria, com temor, com reverência, porque era um homem verdadeiramente um homem de Deus. Digam amém. Mesmo com a prova real do poder de Deus e com o massacre dos profetas, Jezabel não diminuiu a sua idolatria. Está pensando que a Bíblia diz que Jezabel se acomodou, se acovardou, porque 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá morreram em um só dia? Está pensando que ela se intimidou? Pelo contrário. Naquele mesmo dia, Jezabel mandou uma nota para Elias, dizendo que o mataria. E Elias teve que fugir. E aí nós conhecemos a história. Elias entrou numa caverna e Deus tirou e enviou ele para outro lugar. Mas Jezabel, ela não teve apenas esse embate com Elias. Jezabel era muito ambiciosa. Jezabel queria porque queria as suas conquistas, independente de que ferisse alguém, de que maltratasse alguém ou que alguém morresse. Então houve realmente mais um ato terrível de Jezabel, que foi realmente Jezabel e Nabote. Nabote era um agricultor, tinha uma vinha muito linda em Jezreel, uma localização próxima a Samaria, aonde cultivava as suas uvas. E um dia
aconteceu que Acabe fez uma proposta a Nabote, se Nabote queria vender aquela terra, porque o lugar ali davam uvas bonitas, e as uvas produziam vinho delicioso, e Acabe se interessou. Nabote disse que não vendia porque era uma herança, e não tinha interesse em vender. Então, Jezabel seduziu, conduziu, fez de tudo para que acontecesse algo que viesse tomar a vinha de Nabote. Nabote era um homem realmente muito rico naquela época. Muito rico. E ela foi violenta, impiedosa, cruel, acabou realmente tramando a morte de Nabote, escreveu cartas, falsificou a assinatura de Acabe. Resultado: Nabote foi apedrejado, porque segundo Jezabel, Nabote tinha se levantado contra o rei e contra Deus. Encontramos isso no segundo livro de Reis, no capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 26. Não vou ler agora. Encontramos em primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 10. Também realmente sendo relatado a história de Nabote. Mas o fim de Jezabel não foi nada agradável. Diga comigo, diga bem assim: quem planta, colhe. Depois que o rei Acabe morreu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel. Durante os reinados do seu filho Acasias, lembra daquela situação que 50 soldados, mais um chefe da guarda, foi atrás de Elias e disse: Elias, se tu és homem de Deus, desce. O rei Acasias quer conversar com você. Acasias era filho de Jezabel. Acabe já tinha morrido, Acasias já estava reinando. E aí, diz a palavra que Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E 51 morreram através dessa palavra profética de Elias. Em que tempo foi isso? Foi no tempo já do filho de Jezabel no reinado. Mas qual foi o fim de Jezabel? Muito simples. Um homem chamado Jeú, chefe do exército de Israel, o qual Deus tinha ordenado a Elias que fosse até a Fenícia e consagrasse, ungisse Azael como rei da Fenícia, ungisse Jeú como rei de Israel e ungisse também ao sucessor, que seria aquele que ficaria no lugar de Elias. Vocês conhecem? Quem foi o sucessor de Elias? Quem? Eliseu. Muito bem.
Então Deus ordenou que houvesse essa consagração desses 3 personagens. E Jeú seria aquele que destruiria a vida de Jezabel. E após ter matado Jorão, o segundo filho de Jezabel, Jeú se dirigiu ao palácio em que Jezabel estava morando. Esse palácio ela mandara construir lá exatamente no lugar, nas terras, aonde estava a vinha de Nebote. Esse lugar era Jezreel. E ela mandou construir esse palácio e ela estava dentro do palácio. E Jeú chegou, deu ordem a 2 oficiais que estavam lá em cima, ela estava na varanda. E Jeú pediu que derrubasse ela. E eles derrubaram ela. E ela, ao cair de lá, da torre do palácio, ele ainda passou o seu carro, a sua carruagem por cima dela. Jeú entrou no palácio, comeu, assim diz as Escrituras, e depois de ter comido, mandou os empregados enterrar Jezabel. E quando os empregados, os seus servos, saem para enterrar Jezabel, encontram a cabeça, as mãos e os pés. O corpo já tinha sido todo devorado pelos cães, conforme Elias tinha profetizado. Depois de ter feito a refeição, Jeú comeu à vontade, enviou os seus servos em terra, aquela filha de rei. Jeú não considerou Jezabel como rainha de Israel. Não considerou. Jeú simplesmente a tratou como filha de rei, que ela verdadeiramente foi, filha do rei Etibaal, rei sidônico. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, por boca de Elias: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis 21, 23. Anote aí para você conferir. Então voltaram e contaram isso para Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. 2 Reis 9, 30. Jezabel no Novo Testamento. O nome Jezabel aparece no livro de Apocalipse, na carta à igreja a Tiatira, em Apocalipse capítulo 22, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 20 a 23. A designação, essa mulher, Jezabel, refere-se a certa pessoa auto-intitulada profetisa, que ensinava e promovia a imoralidade, a idolatria no meio daquele povo, pervertendo os costumes santos do povo de Deus. Quais são as características de Jezabel? Primeiro, dominadora. O espírito de Jezabel não está na terra. O espírito de Jezabel está lá no inferno, esperando a ressurreição para o dia do juízo final. Mas os demônios que perturbaram Jezabel ainda perturbam nos dias de hoje. Quem me ouve, diga amém.
Preste atenção para você se inteirar dos fatos. E não andar falando besteira por aí. Não está promovendo heresia, como por exemplo, dizendo que o espírito de Jezabel, às vezes tem bacana maridos endemoniados que diz que o espírito de Jezabel está sobre a esposa. Não conhece nem os acontecimentos bíblicos e fala bobagem. O espírito de Jezabel está no inferno. Agora os demônios que perturbaram a Jezabel estão soltos e perturbam homens e mulheres. Não perturbam só o sexo feminino. Perturbam tantas as pessoas do sexo masculino como do sexo feminino. Por quê? Na característica de Jezabel, temos uma mulher dominadora. Temos também pessoas que estão influenciadas por espíritos dominadores. E aí fazem do marido, fazem da esposa, aquilo que pode controlar. Jezabel controlou de uma maneira sem igual a Acabe. Então Jezabel era controladora. Outra coisa que Jezabel era, rebelde. Agora eu estou passando para vocês as características dela. Jezabel era rebelde. Não aceitava um não como resposta. Ela fraudava situações para conseguir seus objetivos. Está escrito no livro de Reis, no capítulo 21, 25, que ela chegou até a falsificar a assinatura do seu marido Acabe. Rebelde. Se seu marido Acabe dissesse não, ela dizia sim. E era sempre a sua vontade que prevalecia. Insubmissa, autoindependente, desrespeitadora, não respeitava a autoridade do seu marido nem como rei. Temos mulheres assim nos dias de hoje? Tem. Não respeita a autoridade do marido. Manipuladora. Jezabel era manipuladora. Corrompia o bem. Envolvia pessoas de respeito. Não poupava nem sequer os velhos, os anciãos. Não poupava ninguém para obter aquilo que queria. Jezabel, se tivesse que matar, ela matava. Encontramos realmente em Jezabel todo o perfil de uma mulher arrogante, manipuladora, rebelde, insatisfeita, traumatizada. E quem foi que fez isso com ela? Demônios. Demônios. Por que foram os demônios que fizeram isso com ela? Ela era sacerdotisa. Ela trabalhava para os deuses que ela cultuava. Ela tinha a sua vida religiosa dedicada. Se fôssemos ficar frente a frente com ela agora e perguntarmos, Jezabel, por que você fez o que fez? Ela diria, eu fiz para agradar aos meus deuses. A sua fidelidade aos seus deuses era uma fidelidade sem igual. Jezabel era muito mais fiel a Satanás do que os crentes hoje a Jesus. O seu índice de fidelidade aos demônios era impressionante.
Como sacerdotisa, ela não negava as oferendas a Baal. Todos os Baals que nós conhecemos na Bíblia, todos eles recebiam oferendas de criança. Crianças eram sacrificadas. Humanos eram oferecidos nos altares de Baal. E Jezabel não tinha receio nenhum em fazer isso, porque ela fazia pensando ela em estar agradando ao seu Deus. E nós vemos, amado, uma pessoa tão má, mas do outro lado, numa dedicação tão profunda àquilo que ela cria. Amado, olhe para mim, por favor. Você de fato é dedicado a Deus? A sua dedicação a Deus te leva realmente a romper com as barreiras, a se sacrificar, a dar o melhor de você para Deus? Jezabel, ela deu de melhor dela para os deuses que ela cria. Ah, mas era errado, mas ela foi fiel. Pensa numa pessoa que foi fiel aos deuses, aos demônios, até morrer. A gente olha assim, e poderia até dizer, foi a encarnação de Satanás. Mas se foi a encarnação de Satanás, foi porque abriu o coração para ele. Se Satanás a dominou de tal maneira que a dominou, foi porque ela abriu o coração para ele. E nós temos aberto os nossos corações para o Deus que chamamos de Deus grande, poderoso, maravilhoso? Ou temos realmente a nossa fé tão superficial que não somos capazes de sacrificar nada por amor ao nosso Deus? A pergunta vem nessa noite: o que foi que você já sacrificou para o seu Deus? Já sacrificou a sua vida? Nós estamos, amados, na presença de Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o que mais queremos é receber do Senhor. Não queremos dar a vida, não queremos dar dinheiro, que é uma coisa tão insignificante. Não queremos dar, só queremos receber. Jezabel era manipuladora, corrompia o bem, envolvia pessoas naquilo que ela planejava. Manipulava. Interessante. Você já manipulou alguém para ir para o céu? Você já persuadiu alguém para ir para o céu? Você já influenciou pessoas para irem para o céu? Jezabel influenciou milhares de pessoas para irem para o inferno. E o poder que ela tinha era maligno. E nós que temos o poder de Deus, estamos sentados aqui, e vai vir a outra semana, e aí não influenciamos um visitante a estar aqui, não influenciamos a cura na vida das pessoas, não influenciamos o poder de Deus na vida das pessoas. É muito complicado quando eu leio na Bíblia, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aonde estão os filhos da luz? Aonde está o exército de Cristo?
Aonde estão aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, para levantarem a bandeira do Evangelho e dizerem com muita ousadia: Jezabel influenciou para o mal, ceifou milhares de vidas, eu tenho que influenciar para a luz, porque Deus tem lugares, muitos lugares no céu, para as almas que eu pretendo levar. Igreja, é tempo de olhar para essas escrituras e ver qual é o nosso real papel na terra. Se o nosso papel não for um papel influenciador, se o nosso papel não for um papel de fazermos a diferença, como pode uma mulher endemoniada fazer a diferença, marcar a história, deixou escrito algo que vai ficar para sempre? Nunca será tirado, nunca será esquecido. Quem foi Jezabel? Totalmente influenciada pelo mal. E você e eu, que somos influenciados pelo bem, o que temos de deixar como história? Elias deixou a dele. Eliseu deixou a dele. E nós? Jezabel era vaidosa assim. Não tinha equilíbrio. Seu desejo de chamar a atenção era incontido. Acabe não tinha como conter a vaidade de Jezabel. Era vaidosa, chamava a atenção no palácio, chamou a atenção por onde foi, por onde passou. E em todos os lugares que Jezabel passou, as pessoas falavam: é sacerdotisa de Baal e de Aserá. Será que por onde estamos passando, as pessoas estão dizendo: é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Na escola, as pessoas dizem que você é um homem de Deus, jovem. Dizem que você é uma mulher de Deus, jovem. Por onde Jezabel passava, todos sabiam que ela era devota de Aserá e de Baal. Todos sabiam que ela era profetisa, que ela era ligada àquela crença. E hoje nós ocultamos até a nossa crença. Você é crente? Não, eu vou na igreja. Quando eu tenho tempo, eu vou na igreja. Como pode uma pessoa ter tanta influência maligna? E nós que habitamos com o Espírito Santo, fraco, sem influenciar. Igreja, é hora de nós influenciarmos ao mundo. É hora de nos levantarmos cheios do Espírito Santo e dizer como disse Elias: se eu sou de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Dizer como disse os nossos antepassados, que a Bíblia mostra detalhadamente a vida deles. Josué disse: vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu já decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos adorar o Senhor. Lares de cristão que nem sabe se são ou se não são. Lares de cristão que são comentados lá fora pelos vizinhos como se não fossem, por causa do testemunho. Jezabel era impulsiva, não tinha domínio próprio nas emoções. Ela agia pelo ímpeto,
ela agia sem controle emocional, tomava decisões até irracionais. Essas decisões irracionais levou Jezabel a praticar crime. Mas uma coisa eu sei e vou repetir: era fiel ao seu Deus. Era fiel a Baal. Era fiel a Aserá. Sedutora. Envolveu as pessoas através da sensualidade. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse, referindo-se a Jezabel, que influenciava através da sensualidade, por ser muito sensual, desobediente, tomava decisões sem o consentimento do marido, não ouvia conselhos, não se submetia a líder algum. Esse demônio que influenciou Jezabel, influencia também homens e mulheres hoje na terra. Influencia homens e mulheres hoje na igreja. Temos homens e mulheres que não querem se submeter a pastores, a líderes. Vingativa. Jezabel era vingativa, era. Sabe por quê? Não admitia perder. Ela não admitia perder. Não admitia. E hoje, amado, nós perdemos almas para Satanás com a maior facilidade. Muitos já permitiram que entes queridos partissem para a eternidade sem a salvação. Não lutaram. Não combateram o mal. Não resistiram a Satanás. Não impuseram limites ao poder das trevas. Jezabel impôs limites ao poder do Deus de Israel. Olha como era ela ousada. Havia ousadia em Jezabel, sim. A Bíblia diz que ela ordenou derrubar os altares que tinha em Israel ao Deus vivo. Ordenou que derrubasse o altar que havia no Monte Carmelo. Por isso Elias teve que restaurar o altar. Quem derrubou aquele altar? Jezabel. Era ousada na sua fé. Era ousada no seu Deus. Impôs limites aos adoradores do Deus vivo em Israel. E hoje nós não impomos limite aos demônios. Às vezes sabemos que os demônios estão dentro da nossa própria casa. Na vida de um parente idólatra, na vida de um parente beberrão, na vida de um parente prostituto, e deixamos lá. Não temos a coragem de dizer: aqui você não fica, daqui você sai. Espírito de bebedeira, espírito de prostituição, espírito de idolatria, espíritos de seja lá o que for, aqui você não convive. Falta ousadia. Como é que uma pessoa cheia de demônio tem a ousadia que ela teve? E nós que temos o poder do Todo-Poderoso, somos apáticos. Ficamos na defensiva. Não cumprimos aquilo que a Bíblia manda cumprir. A Bíblia manda: resiste ao diabo, luta contra ele, expulsa ele, manda ele embora, e ele fugirá de vós. Posso ouvir um amém? Eu não ia ficar contando só a história de Jezabel.
eu ia trazer para os dias de hoje. Eu ia mostrar para você algo para impactar a sua vida. E não apenas contar a história dela. Tola. Jezabel foi uma tola. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que a casa de Acabe, a família de Acabe, toda foi destruída. Jeú não deixou um parente de Acabe vivo. Jeú não deixou um parente de Jezabel vivo. Isso é que um homem de Deus tem que fazer. Naquela época foi preciso empunhar a espada. E ele impôs a espada. Impôs valer a sua fé em Deus. Acabou com a família de Acabe. Destruiu a família de Jezabel. Acabou com a idolatria em Israel. No tempo do rei Jeú, ninguém adorou mais a Baal. Só adorou aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus! Por isso a palavra do Senhor diz: escolhe a quem vocês querem servir. Se for aos deuses dos amorreus, disse Josué, vocês sirvam. Assim diz a palavra do Senhor pela boca de Elias. Até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Se é Baal que vocês querem adorar, adorem. Mas se é o Deus vivo e poderoso, não adora. Com essa parcimônia, com essa fraqueza de alma, com essa fraqueza de espírito, porque Deus não aceita isso. O que Deus aceita é assim: quem me ama, me ame com toda a força. Quem me ama, me ame com toda a força, com todo vigor, com toda a fortaleza, com toda a determinação. É isso que Deus diz. É isso que Deus requer. Porque Deus eternizou o feito de Elias. Porque Deus eternizou o feito de Eliseu e de muitos outros. Porque foram pessoas diferentes. Assumiram aquilo para o qual foram chamados. Não assumiram um posto religioso. Assumiram foi aquela tarefa de glorificar o nome do Senhor. Eu vou mostrar em Israel que há Deus, disse Elias. Eu vou mostrar que há Deus nesse lugar. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua coragem? Ei, olhe para mim, aonde está a sua força? Para mostrar ao mundo que há Deus na sua vida. Esta é a igreja viva. É a igreja por onde vai, ela leva um Deus vivo. Ela não leva um Deus morto. Jezabel era iracunda, cheia de raiva, cheia de ódio, destruidora. Destruiu os princípios de Deus ali em Israel. Fez muitos pecarem. Irmão, isso é incrível, isso é incrível. Uma pessoa só fez milhares de pessoas pecarem. E cadê a tua coragem? Cadê o Espírito Santo na tua vida, que não faz um sequer deixar o pecado? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Uma pessoa usada pelo diabo desviou milhares de pessoas. E hoje, para a gente tirar uma que está na prostituição,
que está nas drogas, que está na idolatria, é uma luta. Porque nos falta poder, porque nos falta graça, porque nos falta unção. Temos muito da religiosidade e pouco de Deus. Muito da religiosidade e pouco de Deus. É hora de verdadeiramente nos enchermos de Deus e dizer para a idolatria, dizer para a feitiçaria, dizer para os principados e potestades: você pode vir a mim com lança, com arco, com flecha. Eu só tenho uma coisa para te vencer: é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Tem hora que eu me envergonho de ser crente. Tem hora que eu me envergonho de ser tão covarde. Tem hora que eu me envergonho daquilo que faço para Deus. Porque olho na Bíblia, aquele que Deus mostra na Bíblia, eles fizeram muito mais. E Jesus disse: vocês, nesse tempo, farão obras maiores. Cadê essas obras maiores que eu não estou fazendo? Cadê essas obras maiores? É hora de se levantar a igreja. E não se reunir atrás da bênção. Mas é hora de se levantar, empunhar nas mãos, colocar nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e desafiar principados, demônios, seja lá quem for, e dizer bem assim: eu estou aqui na terra para servir o Senhor dos Exércitos. O verdadeiro crente não está aqui na terra para servir a si mesmo. Ele está aqui na terra para servir o seu Senhor. E só temos um Senhor, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Mentirosa. Jezabel era mentirosa. Fez com que os filhos de Belial testemunhassem contra Nabote. Ela não tinha verdade, mas a mentira que ela carregava era verdade para ela. Ela não tinha céu para oferecer, mas ela oferecia enganosamente a Baal e a Aserá. E nós temos a verdade. E não oferecemos essa verdade às pessoas. Muitos não conhecem a verdade por causa da nossa timidez. Muitos não conhecem a verdade por causa da nossa covardia. Nos acovardamos. E quem se acovarda é tão mentiroso como quem omite. Eu tenho que verdadeiramente falar do que eu vivo. Eu verdadeiramente tenho que ser o que eu vivo. E se eu vivo Deus, eu tenho que mostrar para quem quer que seja que eu vivo Deus. Amém? Levante uma das suas mãos e diga: eu vivo Deus. Mais alto um pouquinho, diga: eu vivo Deus. E preciso mostrar que verdadeiramente eu vivo Deus. Aplauda ao Senhor. Jezabel era falsa. Era falsa. Ela era falsa com as pessoas. Ela era falsa, dissimulada. Mas uma coisa era certa, ela só pensava em servir a Baal. Ela vivia para servir a Baal. Cega,
dentro do seu engano, falsa, naquilo que fazia, mas com um propósito. O propósito de servir o Deus que ela amava. E nós, amado, qual é o nosso propósito em servir ao Deus que amamos? Em servir ao Deus que nos abençoa? Será que o nosso propósito com Deus é sempre esse? Uma casa melhor, um carro melhor, uma coisinha melhor? Deus te levantou como um exército na terra, a igreja, que combate o mal. Deus te chamou como um exército na terra, a igreja, para fazer a diferença na sua casa, em meio aos seus familiares, na sociedade. Vamos permitir que as pessoas falem como falaram de Elias. A viúva de Sarepta, depois de ver o seu filho ressurreto, o seu filho vivo, olhou para Elias e disse: vejo que tu és um homem de Deus, e as palavras que tu fala são verdadeiras. Como é desconfortável. Para mim é muito desconfortável ser religioso. É muito desconfortável. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para ir e fazer a diferença. Não importa onde seja, mas fazer a diferença. Acusadora. Ela era acusadora. Dentre muitas acusações de Jezabel, ela acusou de pecado a Nabote. Diz que Nabote tinha realmente falado mal de Deus e do rei. E por fim, Jezabel era idólatra. Amava o seu Deus, ou os seus deuses. Amava Baal. Amava Aserá. Fazia sacrifícios. Deu a vida por eles. E nós? Será que estamos dispostos a obedecermos aquilo que Jesus disse? Quem me ama, dá a vida por mim. Será que estamos dispostos a dar a vida pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor? Antigamente, no tempo de reinado na terra, todos os súditos davam a vida pelo seu rei. Davam a vida pelo seu rei. Por isso encontramos realmente pessoas a dizer: Davi, eu dou a vida por você. E outros. Jesus é o Rei dos Reis. Estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele? Ou vamos deixar realmente os espíritos que atormentavam a vida de Jezabel pairando em nosso meio e dificultando o crescimento da igreja, dificultando o crescimento da nossa vida espiritual, interrompendo a boa vivência do nosso lar, da nossa família? Vamos continuar realmente aí fazendo de conta que aqueles demônios que agiram na vida de Jezabel estão presos? Não, eles estão soltos e eles estão por aí, atormentando os nossos familiares, às vezes bagunçando a nossa casa, fazendo coisas terríveis. Mas eu tenho uma boa palavra para lhe dizer: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor dos exércitos, que a cada manhã renova as minhas forças. Maior é o Senhor dos exércitos, que a cada manhã renova a sua força e diz: hoje eu tenho um novo desafio para você. Hoje a sua vida cristã será melhor do que a de ontem. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja, jovens. Não são jovens apáticos, silenciosos, que não têm boca para falar do poder de Deus.
intimidados pelos mesmos demônios que perturbaram a vida de Jezabel e a tragaram e a levaram para o inferno. Não é isso que Deus quer de uma igreja, que o seu filho derramou sangue por ela. O Senhor quer uma igreja corajosa. O Senhor quer uma igreja destemida. O Senhor quer uma igreja forte. O Senhor quer uma igreja vencedora. E se nesta noite esta igreja vencedora, triunfante, ousada, cheia do Espírito Santo, se esta igreja está aqui, então se coloque de pé.